Gente, eu não vou saber fazer igual os pastores que dão bom dia para todo mundo, bom dia para cada um. Por isso eu comecei dando bom dia para todos, porque depois eu vou ficar, já tô, né? Calminha, eu não vou conseguir olhar as três coisas juntas, então eu já tô dando bom dia para vocês. Vou esperar dar 9 horas para que dê tempo de todo mundo chegar na live para a gente começar então a nossa escola dominical. Bom dia, cunhada. Ai, que nervoso. A paz do Senhor, irmãos. Bom dia para quem chegou depois e não viu meu bom dia aí na live. Que esse domingo seja um domingo muito abençoado para todos e que o Senhor possa fazer aquilo que Ele já determinou para esse dia de hoje. Hoje eu estou da minha casa e nem por isso menos nervosa, continuo nervosa, mas que Deus possa falar aos nossos corações nesse dia. Eu queria ler, né, fazer a leitura bíblica em João, capítulo 11, e eu vou ler do verso 1 até o verso 27. João 11, do verso 1 ao verso 27. E eu vou falar para vocês que eu relutei um pouquinho para falar sobre isso, porque a primeira vez que eu preguei para muitas pessoas, eu preguei nesse texto. E eu não queria falar da mesma coisa, mas não teve jeito, eu fiquei brigando com Deus toda semana e acabou que foi esse mesmo. João 11, de 1 a 27, a ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Pois quando soube, que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz.
Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Senhor, nos abençoe com a leitura da sua palavra. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigada por esta manhã. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada porque o Senhor continua o mesmo. E o Senhor pode ainda fazer ressuscitar muitas coisas na nossa vida. Que o Senhor fale conosco nessa manhã. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Acho que eu estou um pouco mais nervosa do que nos outros dias, né? Se você é da igreja ou da minha família, você me conhece e sabe que eu sou uma pessoa que chora só um pouquinho, né? Sou um pouco emocionada, demais. E quando eu vejo aquilo que Jesus faz, realmente é de emocionar, né? Essa semana, irmãos, eu fiquei lembrando muito de uma música que veio na minha cabeça a semana inteira. Quando nós éramos adolescentes, né, lá na IEC Bangu, nós tínhamos um grupo, né? E esse grupo cantava, dentre outras coisas, era a Equipe Alvorecer, eu acho. E quando a gente começou a reunir o grupo, né, a formar, a cantar, nós ensaiávamos a nós mesmos. E, na época, né, a gente cantava a música do Grupo Logos, porque era a moda. E a gente cantava: se quiseres paz, se quiseres luz, se quiseres mais de Cristo Jesus. E essa música foi uma música que a gente cantou tanto que acho que a igreja já cantava junto, porque a gente mesmo se ensaiava, né? E essa semana a Pedra, que foi a esposa do pastor Paulo César, e a gente cantou muitas músicas do Grupo Logos. Acho que a gente cantou todo o LP na época, né, do Grupo Logos, porque já tem um tempinho isso. E depois dessa época, né, quando virou o ano, veio um seminarista para a igreja. E aí ele apresentou pra gente um outro repertório. A gente foi cantar músicas de outros repertórios. E essa música que ficou na minha cabeça essa semana. Meu Jesus é o mesmo ontem. Meu Jesus nunca mudará. Meu Jesus é o mesmo hoje e sempre será. A semana inteira, enquanto eu lavava a louça, enquanto eu fazia comida, essa música ela vinha na minha cabeça. Porque Jesus, ele continua sendo o mesmo. E Jesus é
realmente é o único ser, a única pessoa, né, que ele não muda. Ele continua o mesmo. Glória a Deus por isso. Essa é uma afirmação muito maravilhosa. Mas e nós? Nós seres humanos? Nós precisamos mudar. Jesus não muda, mas nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar para que a gente consiga alcançar o crescimento em Deus. Nós precisamos mudar para que a gente não fique o mesmo, para que a gente seja aperfeiçoado, né? E eu, nesse texto que fala da ressurreição de Lázaro, né, além de lembrar do poder de Jesus, que continua o mesmo, que pode fazer ressuscitar muitas coisas na nossa vida, sonhos, projetos, né? Eu queria falar de outra pessoa, outro personagem dessa história. Eu queria falar de Marta. Eu queria falar da Marta, que muitas vezes é tão criticada, né, irmãos? Mas eu queria falar dela nessa manhã. Betânia era um povoado bem perto de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros, né, mais ou menos. E a casa dos irmãos, Marta, Maria e Lázaro, era uma casa aberta para Jesus, porque eles eram grandes amigos. Tanto aqui no texto fala que, no versículo 5, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro, porque eles eram amigos, né? E a primeira situação em que eles aparecem na Bíblia é em Lucas. Lucas, no capítulo 10, no verso 38 até o verso 42, onde cita Marta e Maria. E eu vou ler para vocês. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ela, irmãos, né? Não estou dando classe só para as mulheres. Essa passagem, ela mostra Jesus chegando a Betânia e Marta trazendo Jesus para se hospedar na sua casa. Ela era uma pessoa hospitaleira e eu percebo que ela considerava uma honra receber o Senhor na sua casa. E como ele era uma visita importante, eu penso que ela achava que ele merecia o melhor. Então, ela foi se esforçando para fazer, para ajudar, para fazer a comida, para, né, ter o lugar mais limpo, o lugar mais confortável, né, tentando fazer com que a visita de Jesus ali, ele se sentisse acolhido e confortado na sua casa. Só que ela se envolveu em tantos serviços, porque uma coisa chama a outra, né? Quem não conhece pessoas que quando vai uma visita na sua casa e ela não fica ali paradinha, ela está sempre tentando agradar, sempre tentando fazer alguma coisa para com que aquela visita se torne o mais agradável possível, né? Só que ela se esforçou muito, e muito, e muito, porque ela não parava. E foi realizando vários serviços ao ponto dela ficar inquieta, irritada. E quando a gente fica inquieta e irritada, nós
está num processo de transformação, ele não segura a nossa língua. E a gente tende a murmurar. E ela ficou inquieta, irritada e murmuradora. O trabalho dela de amor, de receber a Jesus ali, ele se tornou uma tarefa pesada demais. Enquanto Marta se cansava de trabalhar, Maria, sua irmã, estava sentada aos pés de Jesus. Ouvia seus ensinos. Maria considerava que não poderia perder a oportunidade de prestar adoração ao Mestre e receber dele os ensinamentos. Ela não estava errada também, né? Ela queria aproveitar, né? Como a pastora citou na live de domingo passado da escola dominical e na live de ontem, né? A série The Chosen, os escolhidos, né? Um aplicativo que a gente baixa e assiste, um aplicativo de evangelismo, ela apresenta um Jesus tão humano, né? E as pessoas ali também tão humanas que você tem vontade de largar tudo e andar com aquele Jesus, de seguir aquilo que... ir por onde ele ia, porque ele era tão hipnotizante, tão interessante, que você fica com o seu coração aquecido querendo viver naquela época também. Maria queria aproveitar isso, queria aproveitar essa presença de Jesus. E, irmão, só quem tem irmão sabe, né? Quando a gente é adulto, é uma maravilha os irmãos, todo mundo se dá muito bem, né? Mas só a mãe sabe quantas chineladas, quantas brigas, quantos castigos os irmãos tiveram que passar para eles chegarem a se dar bem quando adultos, né? A maioria se dá bem quando adulto. Por quê? Porque irmão sempre foi assim, irmão é assim, competitivo, né? Um querendo competir pela atenção dos pais, né? E quem nunca, né, passou por essa situação, a mãe fala, vai lavar a louça, aí o irmão vai fazer o quê? O irmão vai fazer o quê? Porque você não quer ter o trabalho sozinha, não quer ficar na desvantagem. Quem não passou por isso também, a mãe vai botar a Coca-Cola e ficam lá medindo os 2 copinhos para ver quem vai ganhar mais, quem não vai ganhar mais, tem que estar tudo medido certinho. E Marta, então, ali naquela situação, com a sua irmã, ela começou a se considerar uma vítima. E quando isso acontece, irmãos, quando a gente começa a se considerar uma vítima, a gente passa a acusar o outro. A irritação de Marta era tão grande, que ela incluiu Jesus na acusação dela. Olha o versículo parte B. Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? O Senhor não está se importando, Jesus. O Senhor não está vendo, né? O Senhor não está vendo isso. O Senhor não está percebendo como eu estou trabalhando para ti e a outra que fica com a melhor parte. Quantas vezes nós, na nossa vida adulta, já cristãos de muito tempo na igreja, a gente não faz esse questionamento para Jesus. E não satisfeita a Jesus, ela também teve o atrevimento de dar ordens para o Senhor, né? Ela fala, ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Olha só, Marta estava dando uma ordem para Jesus. E você aí do outro lado, certamente, é muito mais espiritual do que eu, né? Já fez muitos estudos da Bíblia, você nunca fez isso. Mas, irmãos, quantas vezes eu já li esse texto e julguei a Marta? Muitas vezes. Muitas vezes eu julguei a Marta. Ela era agitada, só pensava em limpar a casa, não parou para ouvir os ensinamentos de Jesus e ainda estava dando ordens a ele. Maria era adoradora e Marta era a ativista. Quantas vezes, queridos,
quantas vezes a gente não se deixa levar pela primeira impressão, pela impressão que a gente tem daquilo que a gente vê superficialmente, daquilo que a gente vê uma única vez. E por conta disso, a gente faz o que mais se sabe fazer nesse tempo que se chama hoje, pastor. Nós julgamos. A gente julga a aparência, a gente julga a atitude, a gente julga o caráter, tudo elaborado nas nossas impressões. A gente julga sem conhecer. E nesses tempos em que nós estamos de redes sociais, né, onde o que mais importa é a aparência, né, muito mais fácil se torna esse julgamento. Porque tá ali, tá aparecendo na nossa frente, é tudo tão feliz, tudo tão maravilhoso, as famílias são tão perfeitas, né? E o que acontece? Muitas das vezes, né, a gente cansa de ver tantas fotos, né, das famílias, dos casais, dos famosos, vida pra lá, meu bem pra cá, amor, e quando você acorda no outro dia, aquele casal que era todo amor se separou. Porque é uma vida de aparência, né? A primeira impressão. Eu muitas vezes já julguei a Marta, porque ela não quis ouvir a melhor parte. Mas ela, como eu e você, ela não ficou nisso. Ela melhorou. Ela mudou. Marta poderia ter guardado seus questionamentos e resolver tudo quando a visita fosse embora na nossa casa, né? Quando o nosso filho apronta, que a gente olha para eles com a sobrancelha levantada e eles já sabem que depois a gente vai ter uma conversa, uma DR. Mas ela não fez isso. Ela falou o que estava no seu coração, ela foi sincera. E Jesus rebateu ela ali naquela hora. E talvez seja isso que tenha feito ela repensar suas atitudes e mudar. Quando a gente se deixa ser repreendido por Jesus. A segunda situação onde os irmãos aparecem é no primeiro texto que eu li, que foi da ressurreição de Lázaro. Lázaro então ficou doente. As irmãs mandaram avisar Jesus. O Senhor está enfermo, aquele a quem amas. Jesus demorou ainda 2 dias para tomar a atitude de sair ali da sua cidade. Mas a viagem aconteceu que Lázaro morreu. E parecia uma indiferença da parte de Jesus. Eles esperavam que ele chegasse lá a tempo para que ele fosse curado. Mas quando Jesus chegou, Lázaro ele já estava morto há 4 dias. Na nossa vida também a gente sofre, a gente se desespera, a gente ora, a gente clama. E ainda assim, às vezes o pior acontece. Sempre acontece da maneira como a gente pensa que deveria acontecer, né? Ter amor por Jesus não nos imuniza contra tristezas e provas da vida. Mas ele nos garante forças e conforto para sairmos vencedores dessas experiências. Nem sempre será da maneira que a gente pensa que é o certo. Mas uma coisa ele garante, que ele está conosco todos os dias da nossa vida. E a vitória, ela vai vir, nem que seja em forma de experiência. Verso 20 do capítulo 11 de João. Quando Marta ouviu que Jesus se aproximava, ela saiu-lhe ao encontro fora da aldeia, enquanto Maria, ela ficou assentada em casa.
Verso 20 diz: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Ao encontrar-se com Jesus, Marta disse, verso 21, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Ela demonstrou fé no poder de Jesus, quando reconhece que se ele estivesse lá, o seu irmão não teria morrido. Ela não questionou o fato de Jesus não ter se adiantado para lhes atender. Ela não questionou a bondade de Deus. Ela não atribuiu sua perda a Deus. Quanta diferença, né, irmãos? Aquela pessoa que acusou, estava lá acusando Jesus junto com a Maria e dando ordens a ele, agora ela estava ali apenas reconhecendo o poder de Jesus, sem cobrar dele que ele não tivesse feito aquilo que ela pensava que ele poderia. Após expressar sua confiança, a Marta diz, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Embora Lázaro tivesse morrido no sepulcro, Marta continuou certa de que Cristo continuava o mesmo. Meu Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Praticamente todas as igrejas estão orando para que essa situação que tem assolado não só o Brasil, mas o mundo inteiro, que esse mal seja exterminado, né? Muitas igrejas. Não é uma coisa que assola só o Brasil, aconteceu no mundo todo, né? Jesus tem poder para fazer? Jesus tem esse poder? Ele tem. Ele tem porque ele continua o mesmo. Uma palavra do Senhor pode exterminar todo esse mal agora. Independente do que diz a ciência, independente do que diz, né, os governantes, independente do que diz os médicos, só uma palavra de Deus e tudo isso pode vir por terra. Mas e se ele não quiser fazer? Ele vai continuar sendo Deus. E ele vai nos ajudar a passar por isso, nos dando força, nos dando condições, nos sustentando, nos ajudando. Porque ele é Deus. Diante das declarações de Marta, olha o que Jesus respondeu para ela no verso 23. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Realmente, Marta, ela nos surpreende com uma declaração, no verso 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Embora ela estivesse triste com a sua perda, ela continuava firme na doutrina que ela aprendeu. Eu não sei, irmão, se a Marta, né, a Bíblia não relata, não fala de pai, de mãe, de marido, e se não tinha nada disso, Lázaro então era o homem daquela casa, ele era o provedor. E naquele momento então, elas tinham perdido Lázaro. Eu não sei se ele era o provedor daquela casa, mas nem por isso ela se mostrou desesperada. Ela estava demonstrando ali sua fé. Teu problema está muito grande, está imenso. Você está entristecido, abatido, está desanimado? Permaneça firme na doutrina que você aprendeu. Confia em alguém mais do que em Jesus? Não tem. Não tem outro. Jesus, ele nunca deixou ninguém na mão. Não é agora que ele vai fazer isso. Se ele não nos tira desse vale, irmãos, ele vai nos dar força e condições para que a gente atravesse. Eu sei que para muitas pessoas está sendo muito difícil. E as minhas lágrimas aqui são por essas pessoas, porque eu sei que tem sido difícil. Para mim, não está sendo tão difícil. Eu sou funcionária pública, eu continuo recebendo, eu continuo trabalhando, eu acho que eu estou trabalhando até mais do que quando eu trabalho na minha escola.
eu atendo telefonema o tempo todo, internet, celular, porque a comunicação dos pais com a escola tem sido assim. E a gente tem trabalhado demais, mas eu sei que tem gente que não está trabalhando, eu sei que tem gente que está precisando. Confie em Deus, confia nesse Jesus que não mudou, que continua sendo o mesmo. Se você também está sofrendo de ansiedade aí na sua casa, querendo que as coisas logo voltem para o lugar, confia também em Jesus. Ele não vai deixar você na mão, ele vai continuar com você. Jesus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Tudo que nos acontece, irmãos, vem com a permissão de Deus. Provérbios 7,14, eu anotei, porque eu anotei uma outra versão de Bíblia, assim: em tempo de paz e alegria, ser feliz e aproveita os bem. Quando os maus dias chegarem, reflete, Deus fez tanto um quanto o outro, a fim de que o ser humano não tenha o poder de desvendar o futuro. Tanto o dia bom como o dia ruim foi Deus que nos deu. Outro dia eu li uma coisa no Twitter que é muito verdade. A vida cristã não é só você ter uma vida boa com alguns dias ruins. Não é. Nós somos ruins, então é sobre ter uma vida ruim com dias bons. Porque a nossa natureza é má. E a gente acha sempre que a gente merece coisas de Deus. E aquilo que a gente merece, a gente já recebeu. Eu sempre falo isso, né? Eu não gosto desse termo, quando as pessoas parabenizam e falam: parabéns, você merece. Não, a gente não merece. A gente não merece. A gente merecia a morte, o inferno. Mas pela graça e pela misericórdia de Jesus, nós fomos salvos. Nós fomos salvos. Glória a Deus por isso. E isso é a maior bênção que nós poderíamos ter. A maior bênção que nós poderíamos receber. Verso 25, 26 e 27, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? E ela responde: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Uma confissão como a confissão de Marta é grandiosa para qualquer pessoa, qualquer situação. Mas diante daquilo tudo que ela estava vivendo, era uma situação, era uma confissão ainda mais admirável. Né? Sua fé, ela não era proveniente, ela não vinha daquilo que ela esperava de Jesus naquele momento. E nem do que ela não estava vendo. Ela não estava recitando, falando um mantra, né? Um pensamento positivo, né? Algumas palavras bonitas de esperança para se falar, né? Na hora, como a gente cansa de ouvir nesse tempo: vai passar, né? Vai dar tudo certo, né? Já já a gente está saindo disso. Ela não estava falando apenas palavras positivas, né? Essa semana a minha diretora, ela estava falando isso, que ela primeiro assim, gente, vai passar, depois disso tudo a gente vai se encontrar, a gente vai fazer um churrasco, a gente vai comemorar. E aí, nessa semana ela fala: gente, eu tô vendo o túnel, mas eu não tô vendo a luz no fim dele. Então, a Marta, ela não estava falando dessa esperança vazia. A fé dela não era uma fé só de palavra, era uma fé de fato. Né? Hebreus 11, no versículo 1, diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem.
A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. O que Marta demonstrou estava fundamentado em Jesus, quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E o que nós, irmãos, como cristãos, nós esperamos? Nós esperamos riquezas? Nós esperamos poderes? Não, nós esperamos vida eterna. É isso que nós esperamos, a vida eterna. Marta, ela não estava à espera de um milagre apenas. O que ela esperava, ela já havia alcançado. Nem parecia a mesma pessoa, né, irmãos? Do início, quando eu comecei a falar. Ela aprendeu, ela cresceu. A sua fé estava tão alicerçada que ela então pôde experimentar a glória de Deus. Olha o verso 40. Respondeu-lhe Jesus, vou ler o 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Jesus está falando para você nessa manhã: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Creia, irmãos, creia. Não creia só naquilo que Jesus pode fazer, porque Ele pode. Creia naquilo que Ele é para nós, a nossa salvação, a vida eterna. Nessa manhã, eu convido então vocês a buscar essa fé. Essa fé que reconhece Jesus como Filho de Deus, que devia vir ao mundo. A fé que reconhece o poder e a majestade de Jesus, que louva por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer. Porque Ele pode. Ele pode fazer. Mas se Ele não quiser, Ele continua sendo o mesmo Jesus. O mesmo Jesus do início, do hino que está na minha cabeça a semana toda. Meu Jesus, meu Jesus, é o mesmo ontem. Meu Jesus nunca mudará. Meu Jesus é o mesmo hoje e sempre será. E o coro desse hino diz assim: Jesus não mudou, nem mudará. O Deus eterno, Jesus será. Jesus será sempre Deus. Ele não mudou. E Ele nunca mudará. Glória a Deus por isso. Creia naquilo que Ele pode fazer. Seu domingo seja muito abençoado. Seu domingo seja um domingo de reflexão, de aprendizado, daquilo que Jesus é na sua vida. E que você, como Marta, possa refletir suas atitudes, suas palavras e buscar o crescimento em Deus. Deus abençoe. À noite teremos o nosso culto com o nosso pastor às 19 horas. Quarta-feira, nosso estudo, nosso culto. Nosso culto às 19h30, E, irmãos, sejam abençoados nesse dia. Que o Senhor visite a casa de cada um nessa manhã. Que vocês possam experimentar o poder e a majestade desse Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Deus, muito obrigada
por Jesus, teu Filho. Obrigada pela sua grandeza, pela sua fidelidade, pela sua majestade. Muito obrigada, porque podemos confiar, podemos nos agarrar a essa esperança chamada vida eterna. Muito obrigada pela tua salvação. Obrigada, o Senhor tem tratado da vida de cada um. Que o Senhor continue nos dando esse crescimento individual, mas também como igreja do Senhor. Que o Senhor esteja nos tratando para que possamos ser melhores, sim, melhores em Ti. Nos dá um domingo abençoado na Tua presença. Te louvo por tudo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desculpa o chorinho, tá? Que Deus te abençoe. Amém.